Bilbo Bolseiro leva uma vida tranquila até o dia em que recebe uma missão do mago Gandalf. Acompanhado por um grupo de anões, ele parte numa jornada até a Montanha Solitária para libertar o reino de Erebor do dragão Smaug. Hoje o filme que vamos recapitular é O Hobbit, uma jornada inesperada, de 2012. Conhecemos Bilbo, o Hobbit. Ele conta uma retrospectiva dos eventos que antecederam a jornada. Nas profundezas da Montanha Solitária fica a cidade subterrânea dos anões, Erebor. É governado pelo rei Thror, pai de Thrain e avô de Thorin. A habilidade dos anões na mineração de pedras preciosas de ouro, bem como na ferraria, rendeu a Erebor o respeito dos estados vizinhos. Mas logo a ganância ofuscou a mente do rei. Acumulou cada vez mais ouro, o que um dia atraiu a atenção de Smaug, o grande dragão cuspidor de fogo. Smaug atacou Erebor, destruindo a cidade no sopé da Montanha Solitária. Smaug se estabeleceu no tesouro, e os anões foram forçados a vagar pela Terra-média em busca de um novo lar. Os elfos não vieram em auxílio dos anões. Thorin, o herdeiro de uma grande família, é forçado a trabalhar para as pessoas, mas a memória da grandeza do passado vive em seu coração. A história retorna para Bilbo e seu sobrinho Frodo. Eles estão se preparando para comemorar o aniversário do velho. Frodo corre ao encontro do mago Gandalf, enquanto Bilbo relembra o passado em um banco em frente à casa. Há 60 anos ele estava sentado e fumando exatamente da mesma maneira quando Gandalf passou. Seguiu-se uma conversa casual sobre aventuras, que não agradou a Bilbo. O resultado da conversa, o mago se convida para jantar com o Hobbit e coloca uma marca secreta na porta. O Hobbit está feliz porque o velho finalmente foi embora. À noite, ele se senta para jantar quando alguém bate na porta. Um anão chamado Dualin, que foi convidado por Gandalf, está na porta. Ele se apresenta e imediatamente entra na casa para comer a comida, enquanto Bilbo observa tudo sem entender nada. Tem alguém na porta. Além disso, outro anão chamado Balin veio para a mesma coisa que o outro anão. Posteriormente, mais anões aparecem na porta, com o último sendo o próprio mago Gandalf. Ninguém tem pressa em explicar ao Hobbit por que eles vieram. O que devo fazer com o meu prato? Os anões puxam uma música ao mesmo tempo que limpam os pratos onde comeram. Após alguns minutos, aparece o último convidado, o próprio Thorin Escudo de Carvalho, líder da companhia. Ele relata que farão uma expedição para a Montanha Solitária para retomar seu reino. Eles acreditam que o dragão Smaug pode estar enfraquecido por causa da velhice ou até mesmo ter morrido. Mas precisam de um ladrão que Gandalf acredita ser Bilbo. Seus colegas não acreditam que ele é um ladrão, não tem nem cara de um, mas Gandalf diz que os hobbits têm uma habilidade única de passar despercebido. Para contratar Bilbo para a aventura, ele recebe um contrato especial incluindo recompensa e condições de sepultamento em caso de morte. O Hobbit não gosta tanto do último ponto que até perde a consciência só de imaginar como o dragão o incinera com seu sopro. Recuperando o juízo, Gandalf tenta convencê-lo a assinar o contrato, mas ele se recusa a participar desta aventura. Parece que perdemos nosso ladrão. Pela manhã, Bilbo nota que os anões foram embora, mas ao ver o contrato jogado ali, ele assina e parte em disparada para alcançar a companhia no caminho. Aonde o senhor vai? Vou sair de uma aventura! Ele alcança e entrega o contrato ao anão que dá as boas-vindas à companhia de Thorin Escudo de Carvalho, e Thorin manda eles darem um pônei para ele. Depois disso, eles continuam a jornada para a Montanha Solitária. Durante uma parada, eles ouvem os orcs nas proximidades. 2 anões brincam com isso, e Thorin lhes diz que eles não sabem nada do mundo. Balin conta o motivo do ódio contra os orcs. Quando o dragão ocupou a Montanha Solitária, o rei Thror tentou recuperar o antigo reino, mas seus inimigos orcs já estavam lá, liderados pelo mais cruel de sua raça, Azog o Profano. O gigante orc de Gundabad jurou aniquilar a linhagem de Durin. Ele começou decapitando o rei, o que quase levou à derrota dos anões. No entanto, Thorin liderou as tropas, encontrando-se em duelo com Azog. Usando um galho de carvalho como escudo, ele cortou a mão do gigante orc. Azog aprendeu naquele dia que a linhagem de Durin não seria destruída facilmente. O inimigo foi derrotado. Poucos haviam sobrevivido, mas ali estava alguém que os anões poderiam chamar como seu novo rei. O grupo levanta acampamento e continua a viagem. Um mestre anão pede para Gandalf parar a chuva, mas Gandalf manda ele pedir a outro feiticeiro. Bilbo pergunta se existem mais feiticeiros, e Gandalf diz que tem 5.
sendo o maior deles Saruman, o branco. Agora conhecemos o mago Radagast, o castanho. Ele nota que as plantas murcharam e os animais estão mortos. Ele tenta salvar o ouriço dando-lhe remédios, mas nada ajuda. Enquanto isso, a casa é cercada por aranhas gigantes. E imediatamente vem à mente dele que só pode ser magia negra. Ele rapidamente extrai a magia negra do ouriço, que melhora num piscar de olhos. Depois de curar o ouriço, as aranhas vão embora. Ele se pergunta de onde essas criaturas saíram. Um pássaro conta que vieram da fortaleza. Então, Radagast parte em uma carroça puxada por coelhos para a fortaleza abandonada. Os anões montam um acampamento perto de uma fazenda em ruínas. Gandalf sugere ir para a terra dos elfos, pedir ajuda deles, mas Thorin diz que não vai pedir ajuda ao povo que traiu seu avô e seu pai. O desacordo leva à briga. O mago sai para ficar longe de seus teimosos companheiros. Quando escurece, Bilbo leva um pouco de ensopado para os anões que estão vigiando os pôneis, mas chegando lá, os anões contam que alguns sumiram. Acontece que os pôneis foram sequestrados por trolls da montanha que montaram acampamento nas proximidades. Os anões enviam Bilbo para roubá-los de volta. O hobbit caminha silenciosamente até o cercado onde os trolls mantêm os pôneis, mas não consegue desamarrar a corda. Ele tenta roubar uma faca de um dos trolls, mas acidentalmente é pego. Então os anões correm para atacar e no meio da confusão quase conseguem derrotar os trolls. A luta termina quando Bilbo é capturado e ameaçado. Para salvar ele, os anões têm que largar as armas. Mais tarde, os trolls discutem sobre a melhor forma de preparar suas presas. Bilbo discute com eles, dizendo quais receitas são melhores, que tipo de temperos devem ser usados. Vendo Gandalf de lado, o hobbit ganha tempo. E ao amanhecer, o mago parte uma pedra para que os raios do sol alcancem os gigantes e os transformem em pedra. Thorin não quer reconhecer a contribuição de Bilbo para a vitória. Mas Gandalf diz que o hobbit foi o único que pensou em ganhar tempo. O mago e os anões saem em busca da caverna onde viviam os trolls. Lá eles encontram espadas élficas, e Gandalf entrega uma espada para Bilbo, dizendo que ficará com brilho azul quando um orc estiver por perto. Logo, Radagast, o castanho, aparece. Ele está procurando Gandalf para informar que um poder sombrio habita na fortaleza abandonada. O fantasma atacou Radagast, mas ele conseguiu derrotá-lo e pegar sua espada. Vendo um necromante se aproximando, ele foge. O grupo é atacado por wargs, lobos orcs gigantes, mas conseguem derrotá-los. No entanto, mais desses estão vindo, e Radagast se oferece para atraí-los para longe. Radagast conduz seus perseguidores com a ajuda de coelhos montados, enquanto os anões e Gandalf fogem despercebidos para a fronteira dos elfos. Mas os orcs notam o truque e vão atrás deles. O grupo consegue chegar à descida para a caverna antes que as tropas élficas da fronteira ataquem os orcs. Os anões chegam a Valfenda, a cidade dos elfos. Thorin percebe que isso foi o plano de Gandalf o tempo todo, mas não pode fazer nada. Somente os elfos mais sábios podem ler o mapa antigo. Sem a ajuda deles, os anões simplesmente não encontrarão a entrada de Erebor, cujos portões foram bloqueados durante o ataque de Smaug. Eles encontram Elrond, o governante dos elfos. O rei os convida para o jantar, onde os baixinhos lutadores se comportam normalmente. Enquanto no jantar, eles mostram total desprezo pela etiqueta. Elrond dá uma olhada no mapa e conta como encontrar uma passagem secreta para as profundezas da Montanha Solitária. Enquanto isso, Azog mata seus capangas por terem falhado em matar os anões e ordena que coloquem recompensa sobre a cabeça deles. Voltando a Valfenda, o elfo leva Gandalf a um conselho secreto, que inclui o elfo Galadriel e o mago Saruman, o branco. Eles não gostam da ideia de reconquistar a Montanha Solitária. Isso está repleto do fato de que eles podem irritar o dragão. Então Gandalf fala sobre o necromante que Radagast, o castanho, viu. Mas Saruman não confia naqueles que vivem na floresta e abusa dos cogumelos. Galadriel se comunica telepaticamente com Gandalf e pede para ver a espada do fantasma que havia conquistado. É identificada como a arma do Rei Bruxo. A lâmina foi enterrada com ele e o túmulo foi selado com feitiços tão poderosos que era impossível abri-lo sem alarmar metade da Terra-média. Saruman pede para parar a expedição para a Montanha Solitária, mas Gandalf, que previu isso, ordenou que o grupo partisse sem ele. Galadriel olha para ele como sinal de apoio, embora ela não entenda por que ele pegou o Hobbit. O próprio mago não consegue explicar por que tomou tal decisão. Então Galadriel diz que ele não está sozinho, e se precisar de ajuda, ela aparecerá. Os anões passam por vários cenários,
e durante uma tempestade, gigantes de pedra que são essencialmente montanhas vivas começam uma luta entre eles. O grupo consegue evitar milagrosamente o destino de serem atingidos por uma queda de rochas. Eles quase perdem o equilíbrio. O Hobbit ficou pendurado no abismo, mas Túrin consegue salvá-lo. Túrin acredita que o Hobbit não tem lugar com eles. Ele é muito mole e despreparado. Não devia ter vindo. O grupo se esconde em uma caverna durante a noite. Quando todos adormecem, Bilbo recolhe seus pertences e tenta voltar para Valfenda. Mas um anão vigilante vê que ele está indo embora e pergunta o porquê. Ele diz que compartilha totalmente da opinião de Túrin e se considera um inútil neste grupo. Enquanto conversa com o anão, eles notam o brilho da lâmina élfica. Isso significa que há orcs ou goblins por perto. O chão da caverna desaba e todos caem na armadilha dos goblins que vivem na montanha. Eles capturam os viajantes caídos e os conduzem ao seu rei. Apenas o Bilbo consegue escapar devido ao seu pequeno tamanho, mas não por muito tempo. Um goblin o nota e ataca. Juntos, eles caem no abismo. Os prisioneiros são levados ao Alto Goblin, que está bem ciente do que está acontecendo, apesar de viver em uma caverna subterrânea. O rei reconhece Túrin e relata que Azog colocou uma recompensa por sua cabeça. Túrin fica surpreso. Ele tinha certeza de que Azog havia morrido. Neste momento, Gandalf aparece em uma entrada triunfal. Ele manda os anões pegarem as espadas e lutarem. Depois de matarem muitos goblins, eles atravessam as pontes de madeira da cidade até a saída. Enquanto isso, Bilbo teve a sorte de cair no matagal de cogumelos. Ele vê um Gollum. Ele atordoa o Goblin com um golpe na cabeça e o arrasta para dentro da caverna. No processo, o Gollum deixa cair um anel de ouro gravado em uma língua estranha. Bilbo pega o anel e a espada e segue o Gollum na esperança de encontrar uma saída, mas testemunha como ele mais uma vez acerta o Goblin com uma pedra. A espada para de brilhar, sinalizando que não há mais goblins vivos por perto. O Gollum sente a presença de um estranho e se aproxima furtivamente, mas não pode atacá-lo por causa da espada. Sofrendo, ou melhor, desfrutando de uma dupla personalidade, o Gollum deixou escapar que conhecia a saída. Mas ele não tem pressa em mostrar isso, porque não poderá comer o Hobbit. Então Bilbo sugere fazer charadas. Se o Hobbit vencer, o Gollum o levará para fora. Caso perca, ele o comerá. Se você o perder, nós comemos ele inteiro. Muito justo. Depois de algumas charadas, o Hobbit consegue vencer por meio de jogo sujo, tendo feito a pergunta, o que há no meu bolso, em vez de um enigma completo. O Gollum faz 3 tentativas e erra todas. Você perdeu. Perdi? A resposta era o anel. Nesse momento, o Gollum nota que seu precioso anel sumiu. Ele acusa o Hobbit de ter roubado. Percebendo que vai ser morto, Bilbo foge imediatamente. Ele passa por uma passagem estreita, mas cai. Nesse momento, o anel acidentalmente entra em seu dedo. Acontece que o anel é mágico e torna o dono invisível. Esse recurso ajuda Bilbo a seguir o Gollum até a saída. Ele vê os anões fugindo, mas o Gollum está bem na frente. O Hobbit chega furtivamente até ele e simplesmente pula sobre ele e vai embora. Gandalf conta ao grupo e percebe que está faltando o Bilbo. Túrin diz que ele aproveitou a oportunidade e fugiu. O Hobbit ouve tudo. Mesmo assim, ele tira o anel e aparece para eles. Sim, ele sonha em voltar para casa, mas primeiro ajudará os anões a recuperarem seu lar, para que eles também tenham para onde voltar. A cena da reconciliação é interrompida por orcs liderados por Azog. O orc branco manda os lobos wargs atacar seus inimigos. Percebendo que não tem saída, Gandalf manda todos subirem nas árvores. Os lobos não conseguem subir, mas podem derrubar as árvores. É o que eles eventualmente fazem, forçando os anões a pular nos galhos vizinhos, até que finalmente se reúnem em uma árvore, bem na beira do penhasco. Gandalf envia uma mensagem secreta através de uma mariposa, após a qual ele lança bolas de fogo de pinhas e atira-as nos wargs. O fogo afasta os predadores, mas a última árvore inclina-se perigosamente sobre o abismo, correndo o risco de cair. Percebendo que não tem nada a perder, Túrin corre para atacar o orc branco, mas é facilmente nocauteado. O orc não quer sujar pessoalmente a mão restante, ordenando que seus capangas tragam a cabeça de Túrin para ele. A execução é interrompida por Bilbo. Depois de derrubar o orc, ele enfia a espada nele.
Os anões restantes entram na batalha, as águias convocadas por Gandalf aparecem e dão uma surra nos orcs e nos wargs. As aves pegam todos os anões para levar para um lugar seguro. Azog fica furioso. As aves deixam os viajantes no topo da rocha. E Gandalf corre para curar Thorin. Ele acorda e imediatamente pede desculpas a Bilbo por ter duvidado dele. Do topo da rocha eles veem Erebor, a montanha solitária. Nas profundezas de Erebor, o dragão Smaug acorda do descanso. Espero que tenham gostado. Até a próxima.